Olá, gente! Sejam bem-vindos ao nosso novo episódio do Delas para Elas. De novo com a doutora Tassia Lobonchenko, urologista pediátrica, e falando como a gente estava falando das meninas. Não sei se vocês viram no bloco anterior que ela falou das sinéquias, coisas que a gente precisa prestar atenção nas meninas. Se vocês não viram, não deixem de assistir o episódio anterior. As sinéquias, quais são as outras patologias que a gente observa muito nas meninas que o urologista pediátrico é importante? Eu recebo muitas meninas com disfunção miccional, que é a dificuldade de controle da urina, né? E isso pode se manifestar com infecção urinária, constipação, perdas de urina durante o dia e o xixi na cama, né? Na verdade, isso pode acometer tanto meninos quanto meninas, né? Mas a gente vê bastante frequentemente em meninas. E por que talvez seja mais comum em meninas? Bom, a infecção urinária a gente já sabe o motivo, né? Na verdade, eu tô falando da disfunção miccional, de uma forma geral. Meninas têm uma tendência de prender o xixi, isso é uma questão, né? Porque precisa sentar, estar limpo, é uma coisa que eu batalho bastante, onde a gente não é ensinada a limpar, sentar, relaxar o assoalho pélvico. Não a gente é em qualquer lugar, né, que a menina se sente à vontade e a gente, né... Na verdade, as mães não deixam que as meninas se sintam à vontade de fazer xixi em qualquer lugar. E a gente vai levando e reproduzindo isso, né? E é muito importante, né, pro bom esvaziamento da bexiga, que a gente consiga relaxar a musculatura ali do assoalho pélvico. Acho que essa semana eu atendi uma paciente que uma das queixas dela é que eu não consigo fazer xixi no mar. Porque eu só consigo fazer xixi sentada. Nossa. Eu tô na praia, eu não consigo fazer xixi. Porque ela só consegue fazer xixi sentada. E aí, mãezinhas, por favor, levem assentos. Tem aqueles assentinhos que você dobra, tem protetores, alquinho em gel que eu falo pras meninas. Pra higienizar. Porque as meninas ou qualquer pessoa não precisa ficar segurando. O menininho, a gente para, bota o pintinho pra fora e faz xixi em qualquer lugar, né? Qualquer moita, o menino tá sempre pronto, né? E as meninas não, e vão segurando e acabam tendo as nossas infecções urinárias, né? Mas fala mais das disfunções e vamos falar de, eu acho que é uma disfunção muito importante que é muito assustadora, eu acho que pros pais, desconfortáveis, é o xixi na cama, né? Xixi na cama é uma condição que, na verdade, afeta a família toda, né? Afeta o sono, afeta a produtividade no dia seguinte, tanto dessa criança na escola, né, quanto dos pais no trabalho. E é uma condição bem desafiadora, porque muitas vezes envolve muitos fatores, né? Xixi na cama, ele pode ter um componente genético. A gente sabe, né, que a criança que tem os pais com xixi na cama tem uma tendência maior também de desenvolver. Algumas crianças têm um sono muito pesado, então é como se a bexiga estivesse ali, né? Querendo avisar que quer esvaziar, mas a criança está no sono tão profundo que essa comunicação praticamente não existe, né? Outras crianças têm uma alteraçãozinha, né, naquele hormônio que faz com que produza um xixi muito grande à noite e não cabe na bexiga. Outras crianças têm aquela disfunção que é a bexiga hiperativa. O que é a bexiga hiperativa, né? O normal é a nossa bexiga ir enchendo, a gente sente aquela vontadezinha, mas sabe que dá pra controlar. Aí a bexiga continua enchendo, até que a gente, agora eu tenho que ir ao banheiro. A gente contrai a bexiga e relaxa ali a torneirinha. E aí quem tem a bexiga hiperativa, enquanto ela ainda tá enchendo, ela contrai. Então geralmente é uma contração que vem sem avisar, não foi aquela vontade que foi crescendo, né? E a gente às vezes não consegue segurar e a gente faz um xixi pequenininho, porque a gente não encheu a bexiga até o final. Então funciona como se a pessoa tivesse uma bexiga pequena, né? Não anatomicamente, mas ela funciona como se ela fosse pequena. E na parte da bexiga hiperativa, da incontinência urinária das mulheres adultas, a gente pergunta sobre a infância. Porque, na grande maioria das vezes... já tinha algum sinal lá desde pequenininha, né? Sim. E no xixi na cama, assim, é muito importante a gente entender também, né? Porque às vezes os pais vêm com a queixa do xixi da noite, que é o que incomoda mais. Mas quando a gente vai ali, né, investigar a fundo... o dia, né? Às vezes a gente vê uma criança que tem um aumento de frequência,
aquela criança que vai, né, toda hora ao banheiro, que tem urgência, aquela família que chega no shopping já tenta ali se orientar onde é que é o banheiro, porque quando der a vontade eu tenho que ir correndo, né? Muitas vezes a criança tem uma constipação associada, né, que é um fator de risco também. Mas aí agora da enurese. Quando é que os pais... Porque, teoricamente, quando a gente está aprendendo, né, formando o eixo da micção, todo amadurecendo, você pode perder esse xixi até você conseguir. Quando isso passa a ser necessária uma avaliação? Tá. A gente entende que a criança, né, tem que adquirir esse controle ali, né, do esfíncter durante o sono entre 5 e 6 anos. Antigamente era um pouquinho mais rígido, né? Era mais para 5. Hoje em dia a gente entende que é ali entre 5 e 6 anos. Então, fazer xixi na cama a partir dessa idade, aí a gente já tem que fazer uma avaliação, uma investigação, né? E aí? Tá, seu filho está fazendo xixi na cama. Existe tratamento? Existe. E a gente não tem que esperar, né? Porque o que a gente vê muito assim, quando crescer melhora, quando crescer melhora. E a gente, né, hoje em dia já tem estudos, né, mostrando a associação de xixi na cama com questões de ansiedade. Inclusive, a gente não sabe quem vem primeiro, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Crianças com ansiedade, com TDAH têm mais disfunção miccional e criança com disfunção miccional tem mais chance de desenvolver ansiedade, depressão. E tem a questão social, né, Rebeca? Hoje em dia eu pego, né, muitas crianças que se privam de eventos na escola. Hoje em dia tem a festa do pijama, de repente uma viagem com os primos. E muitas vezes esse social já começa a ficar comprometido, né? Engraçado, eu nunca tinha parado pra pensar desse lado, porque o social que eu vejo muito das mulheres é desafiador. Mas agora de uma criança pequena na festa do pijama e de sentir inibida de não ir... E lembrando que tem muitas famílias que usam como recurso a fralda, né? Então você imagina, uma criança já maior, um adolescente, né? O uso de fralda tem um impacto psicológico também, né? É muito ruim e tem tratamento, a gente não precisa ficar sofrendo, né? Ouviu? Gente, existe tratamento. Xixi na cama tem tratamento. E esse tratamento é só medicamentoso? Não. A gente hoje em dia tem várias opções, né? E eu costumo falar assim, o xixi na cama vai depender de... A médica vai fazer a parte dela, a família vai fazer a parte dela, a criança vai fazer a parte dela, né? Porque muito vem do comportamental. Então, hoje em dia, a gente, dependendo da causa, né? A gente vai fazer uma avaliação, vai fazer um ultrassom, vai fazer um diário miccional. A gente vai entender a rotina dessa família, né? E grande parte do tratamento vem do comportamental. Da gente bater a meta de líquido ali, né? Ao longo do dia. Dá essas dicas para as mães que estão assistindo. Orientações educacionais, comportamentais que elas podem já começar a fazer com seus filhos e prestar atenção. O comportamental eu falo que, assim, que é a base do tratamento. Sem isso, não adianta a gente tentar fazer outras coisas que provavelmente a gente não vai ter um sucesso, né? Então é a gente bater a meta de líquido ali até 3 horas antes da criança dormir. Então a gente faz o cálculo na consulta, né? Do peso. Isso, e aí a gente vai tentar ali dentro da rotina da criança adequar isso. Então, se a gente tomar tanto quando a gente acordar, levar uma garrafinha assim pra escola, né? Depois do almoço tomar tanto, à tarde tomar tanto, será que a gente não consegue até 3 horas antes bater essa meta? Porque quem se hidrata bem ao longo do dia tem menos sede à noite, né? E pra gente ter um sucesso no xixi da cama, o ideal é a gente fazer uma restrição de líquido ali cerca de 3 horas antes da criança dormir. Existem alimentos que a gente pode evitar? Sim, principalmente cafeína, né? Mas as crianças... Então, aqui no Rio de Janeiro tem... Jura? Muita criança tomando mate desde pequena. Mate, tá? Cafeína. Não é? E muito mate, né? Muito chocolate, achocolatado, né? Mate, assim, eu acho que aqui no Rio de Janeiro é o campeão, né? E é tão campeão que o ser humano nem associou. É tão natural pra gente, eu acho, né? E não pensei. Ainda é que meus filhos não gostam, né? O Luan não toma e a Sofia nunca gostou de mate na vida. Na verdade, eu acho que aqui no Rio a gente usa muito isso como alternativa a não dar um refrigerante, pensando que é uma bebida mais saudável, mas não é bem assim, né? Tem açúcar. Mas então, assim, à noite, né? Você também não... eu não bebo líquido, mas eu como um balde de melancia.
também não vai funcionar, né? Então é a criança beber bem líquido ao longo do dia, não beber líquido à noite. O xixi do boa noite, assim, eu falo assim, tem 2 xixis que são inegociáveis. É o xixi do boa noite e o xixi do bom dia, né? Então assim, minha filha acorda e fala, vamos lá filha, xixi do bom dia. Esse aí não tem como negociar, né? Quem passou uma noite inteira dormindo de manhã precisa fazer o seu xixi. Então o xixi do boa noite, a questão do líquido, evitar, né, alimentos com cafeína e coisas muito salgadas à noite, porque também naturalmente vai dar sede, né? Então, esse é o principal base ali do comportamental. E não prender xixi ao longo do dia, né? A gente sabe que prender xixi também é uma coisa que no longo prazo vai dar uma disfunção na bexiga. Fisioterapia tá indicada nesses casos? Tá indicado, principalmente nas crianças que a gente vê que aquela musculatura ali tá bem ativada, tá? Tem uma coisa que eu ainda não vi nenhum estudo, tá? Mas que na minha prática eu vejo demais, que são meninas que fazem balé com disfunção miccional. O que faz todo sentido, né? A gente parar pra pensar os exercícios, as posições, as meninas estão sendo incentivadas a todo momento estar ali contraindo e travando aquela musculatura ali do assoalho pélvico, né? E depois a gente pega muito essas meninas com dificuldade de relaxamento. Tanto por imaturidade, né, de não ter essa consciência corporal, como de tanto ficar ali, ó, travando. Engraçado. Acaba desenvolvendo disfunção. Eu até brinco já eu tenho algumas físios parceiras, né, eu digo, olha, tô mandando mais uma bailarina, eu já começo a passar o caso assim, de tanto que a gente vê. E aí quando a gente faz o biofeedback, a gente vê ali a musculatura... Engraçado, né? Super ativada. Já eu vejo muita hipertonia de assoalho pélvico por incontinência urinária. A paciente tá sempre com medo de perder, tá sempre contraindo. Sempre travando, né? Sempre travando. E aí, fadiga. Hoje, pro xixi na cama, né, a gente vai fazer toda uma avaliação, vai entender qual o fator aí que tá influenciando. E hoje em dia a gente tem opção de fisioterapia, remédio. Tem um dispositivozinho que é o alarme noturno para enurese, que em alguns casos também é indicado. Às vezes a gente começa com terapia combinada, né? Às vezes a gente começa com uma terapia, evolui aqui e depois parte para outro. Deixa eu fazer uma pergunta, porque hoje em dia, teoricamente, a orientação não é acordar as crianças à noite para fazer xixi. Vamos lá. Isso é uma prática que eu vejo assim, muitas famílias fazendo. E eu falo assim, em termos de tratamento para essa criança, né, melhorar, para essa bexiga passar a funcionar melhor, não tem efeito nenhum. Mas funciona na dinâmica da família, né, de não molhar o lençol toda noite. Então, quando a gente começa o tratamento, eu falo, olha, mantenha o que você está fazendo, né, vamos dar condição para que essa criança consiga passar uma noite seca, e aí eu tiro esse hábito da família, né, eu falo assim, não tem tratamento... com criança a gente não pode ser muito incisivo, né? Eu não vou falar, corta a mamadeira, tira a fralda, para de acordar à noite, porque essa família não vai se sustentar, né? Você... Somos mães, né? Temos crianças pequenas, temos que trabalhar no dia seguinte, a gente tem que trabalhar. Então, assim, acho que o tratamento tem que ser muito respeitoso, tem que entender a rotina, a dinâmica de cada família, e é bem individualizado. E quando a família tá ali, sabe, empenhada, a criança tá motivada. Mas só antes da criança ter enurese, no desfraude, porque antes o desfraude era feito assim. Mas que teoricamente hoje já não tem mais o que fazer. Explica só um cadinho como é a forma do desfraude. O desfraude eu acho que é outro bloco inteiro. Você vai querer entrar nesse assunto agora? Quero, sapeca, vai. Vamos lá, hoje em dia a gente já estudou bastante sobre desfraude, né? Toda família tem aquela que vai dar um pitaco, aquela avó, aquela tia que fala, esse menino já tá com 1 ano e meio, esse menino já tá com 2 anos, vamos tirar a fralda. E a gente entende que não é bem assim, né? Então hoje em dia a gente já sabe que a criança típica, que não tem nenhum atraso no desenvolvimento, né? Geralmente está apta a começar esse desfraude ali entre 2 e 3 anos, mais para 3 ela já vai estar mais madurinha. E quais são os sinais que a criança dá? O mais importante é a gente entender que não é a gente que vai definir isso, né? Isso vai partir da criança. E é justamente isso que você falou. Hoje em dia a gente tem assim alguns sinais de prontidão para o desfraude, que são mais ou menos uns 19 tópicos, que a criança não tem que ter todos, mas é mais ou menos um guia que vai mostrar pra gente se ele já tem ali algumas habilidades motoras,
cognitivas, né? Alguns comportamentos que mostram que ele tá ali caminhando para um desfraude, né? E aí é importante a gente entender que num primeiro momento a criança começa a ficar incomodada com a fralda e começa a avisar que fez. O Luan tá nessa fase. Mais pra frente ele começa a ter ali a sensação do estou fazendo. Então ele geralmente para com a perninha aberta assim, né? E mais pra frente ele vai começar a dizer, ó, quero fazer. Então é quando a gente chega nessa terceira etapa que a gente, né? O Luan está na fase de fralda tá cheia. E arranca a fralda e sai pelado por aí. Pois é. E aí eu vejo muita gente assim, não, eu desfraudei porque ele começou a arrancar a fralda. Meu bem, ele arrancar a fralda só significa que ele aprendeu a arrancar a fralda. Não quer dizer que ele está pronto para o desfraude. São coisas totalmente, assim, diferentes, né? Às vezes a gente tem um abismo de tempo aí. E outra coisa importante a gente falar é do desfraude coletivo. Como assim? Nunca ouviu falar? Não. Infelizmente isso ainda é uma prática de muitas creches, escolinhas, que eles definem que agora aquela turma vai desfraudar. Desfraude coletivo, todo mundo daquela turminha ali... Indiferentemente? Exatamente. Então isso não respeita, né, o desenvolvimento de cada criança, a fase de cada criança. O desfraude tem que ser muito respeitoso, a gente tem que entender também em que momento que aquela criança tá. Então o desfraude ele tem que respeitar o tempo de cada criança, né, e o momento também psicológico. Acabou de perder a avó, né? Nasceu o irmãozinho, mudou de escola, os pais se separaram. Será que esse é o melhor momento? Com certeza não. Então, até porque são momentos que a criança pode ter alguma regressão, né? Então a gente não vai dar um passinho à frente. E na verdade é a criança que vai sinalizar. A gente tem que ter essa paciência. Na consulta de 2 anos, é um momento que eu começo a orientar os pais, né? Então a gente conversa. Qual os benefícios, né? Pinico vaso sanitário, prós e contras. Tem alguns livrinhos que eu uso também para ajudar nessa orientação. Eu já explico sobre os sinais de desfraude, como que a gente vai trabalhar com a criança, né, no lúdico, para ele entender para que serve o pinico, como é que funciona. Não gosto de pinico. Ai, eu sou fã do pinico. Detesto pinico. Sério. Escadinha com redutor de assento, gente. Então, você quer falar sobre isso? Quer. Tá, então vamos lá. O pinico, né? Prós. Primeiro que o pinico, ele é móvel, né? Então, assim, é muito comum que a criança não queira parar de brincar, não queira parar o que ela tá fazendo para ir fazer xixi. Então, o pinico, a gente pode ter um pinico lá dentro, a gente pode ter um pinico ali perto de onde a criança tá brincando, ali no campo de visão dela. Então, isso aumenta a chance dela querer usar o pinico. Você saiu, foi para um lugar, não sei o que, você pode botar o pinico numa sacola e levar. Ele é móvel, ele tem essa facilidade. Não, obrigada. Né? E a posiçãozinha que a criança fica ali, né, sentadinha, isso também, com a perninha, né, inclinada, isso facilita também a parte de fazer o cocô. Mas e a escadinha com assento? Ela também fica na posição. É uma opção, né? Aí a gente tem que ver, é muito individual. Eu tenho criança que quer porque quer imitar o comportamento dos pais e não vai querer usar o pinico, ele quer usar o vaso. Em compensação, tem outras crianças que têm medo do vaso. Tem medo da aguinha, tem medo do barulho da descarga. A Sofia... Então, tinha? Não, ela desfraudou, mas quando a gente foi pra Disney e a privada dispara sozinha ela e não assustava. percebia aquela mini bunda lá e disparava com a bunda dela, ela assustava. E ela regrediu, ela começou a fazer xixi nas calças de novo. Caramba. A viagem que era pra ser dos sonhos de 3 anos na Disney foi terror e pânico. Assim, isso é muito individual. Muito individual. E se for usar o vaso, né, é importante lembrar. Tem que ter... Essas escadinhas são ótimas, né, porque são super práticas, já vem o pacotinho completo. Mas pra criança tem que ter o redutor e a criança tem que estar com os 2 pés apoiados. Tá? Inclusive o apoio dos pés, ele é fundamental até que ela possa, né, apoiar os 2 pés confortavelmente chapadinhos no chão. Então isso vai até a criança ficar grande. Se ela tiver com os pezinhos pendentes, ela naturalmente vai estar contraindo, né, a musculatura ali para se equilibrar. E pode ser uma causa de constipação intestinal. E pode passar a não esvaziar também a bexiga de maneira adequada, desenvolver infecção de urina, disfunções miccionais. Então, assim... Mamães, pezinho apoiado. Pois é.
Então, posição no vaso sanitário também é um assunto que a gente conversa muito na consulta. Então, como você já percebeu, né? Urologia pediátrica vai muito além de fimose. Vai muito além de fimose e é um mundo mágico de Marlboro que eu acho que às vezes os pediatras não têm tempo na consulta de rotina para falar. Ainda quero falar com você. Vou encerrar aqui a nossa entrevista de hoje, mas você já está convidada para um novo episódio onde a gente vai falar sobre os outros temas e um tema que você falou, levantou, que a gente não conseguiu falar até agora, sobre a educação sexual. Educação sexual, saúde do adolescente, tem tanta coisa pra gente, né, explorar aqui. Então, aguardo o próximo convite. Gente, se vocês ficaram com alguma dúvida relacionada ao desfraude, sobre as orientações de observação de bebezinhos, meninos, meninas, de orientações, não deixem de deixar o seu recado aqui no canal, que a gente pede informação, ela vai voltar aqui para falar com a gente de novo. Tirem suas dúvidas, tá bom? Se quiser mandar algum tema também que a gente não tenha falado, né? Se quiserem mandar qualquer tema, alguma sugestão, não deixem de seguir o canal, ativar o sininho, deixar o seu like, tá bom? Um beijo. Beijo, foi um prazer. Obrigada, Beca. Obrigada por ter vindo. Que é que a gente falou no bloco anterior, aí faz a pessoa ir no outro. Tá. Né? Fazer um gancho? Sim, fazer um gancho, bom. Tá vendo? Ela é muito melhor do que eu. Achei experiente. Você sabe que o audiovisual tá crescendo, né? Você sabe que o audiovisual tá crescendo? Você sabe? Você viu isso aqui? Sim. Não é nem com ele. Você não vai desfraudar o seu filho se você acabou de... Desculpa, ele quase caiu. Perdi.